Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar alguns comentários breves, hoje o dia foi bastante corrido, sobre a ação proposta pela Defensoria Pública para tratar do lockdown, provocar o debate público quanto à necessidade de adoção pelo governo de medidas mais enérgicas no combate à epidemia do coronavírus para evitar que ocorra aqui no Maranhão a tragédia que se verificou em Manaus. Essa medida gerou muitas críticas, né? Hoje nos grupos de WhatsApp só o que se falou foi sobre isso. E críticas às vezes muito ácidas, muito precipitadas. Então eu vi mensagens, por exemplo, da pessoa que, por conta de uma postagem da defensora que assina a peça, uma das pessoas que assina a peça, ele já identificou ali que consegue medir, avaliar a inteligência da pessoa e o caráter que ela tem. Correu também muito frequentemente a notícia de que a defensora, especificamente ela, as críticas foram muito voltadas para ela, era hipócrita, porque havia feito uma postagem nas redes sociais e agora estava tentando a medida para produzir o lockdown. Não funciona assim, pessoal. Primeiro, acho que a gente tem que ter muita prudência nos nossos julgamentos, né? É muito importante que a gente saiba ter autocontenção quando a gente julga o outro e a conduta que ele faz. Como é que isso funciona dentro do sistema de justiça? Os defensores públicos têm autonomia. Eu não assinei a petição, estou de férias, eu não estou em atuação funcional nesse período, porque analisaram casos, analisaram a evolução dos dados estatísticos, viram que há um risco real de que ocorra aqui aquela tragédia verificada em Manaus. Lá também ocorreu uma ação judicial em contexto similar. E dentro do exercício de uma autonomia funcional, eles entenderam que essa seria a melhor medida para provocar o debate judicial. Perceba que isso não tem a ver com a administração superior, se ela vai concordar, se o defensor-geral dá o seu aval. Não funciona assim dentro do sistema de justiça. O próprio membro da carreira, dentro do exercício da sua autonomia, adota a providência que lhe pareça pertinente. Observe que nenhum defensor, isso eu lhes asseguro, eu até avançaria, dificilmente um membro do sistema de justiça, sabendo das dificuldades que isso traria para todos, dos impactos que isso geraria uma medida como essa, inclusive dos riscos pessoais a si mesmo, como a gente tem verificado no caso dessa defensora, não assinaria uma petição dessa se não tivesse absoluta convicção de que esse é o melhor caminho, que essa é a melhor medida. Não estou dizendo que ela esteja certa, nem toda petição que eu assino, embora eu esteja convicto de que esse é o melhor caminho, estou certo. É do debate democrático provocar a discussão do ponto de vista judicial e ver o rumo que as coisas estão tomando. Perceba que o juiz não deferiu inicialmente a liminar, mas determinou a oitiva em 72 horas das autoridades que devem responder para essa questão. Veja já o impacto positivo dessa medida e a própria reflexão que ela gerou pelo simples ajuizamento em todos quanto à necessidade do reforço das medidas de contenção. Claro, nenhum de nós quer lockdown. Ainda mais num contexto como esse em que a vacina já está chegando, né? A tendência, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente sair desse quadro tão terrível. Então, que nós reforcemos a nossa autoproteção, que cuidemos da proteção do próximo, daquele que está ao nosso lado, que nos tornemos mais vigilantes nesse cuidado para evitar o avanço dessa doença e, consequentemente, ter que passar por medidas mais amargas como essa. De tudo isso, eu queria deixar para vocês uma mensagem, que é uma mensagem de esperança e também uma mensagem de prudência. É muito importante que a gente evite, como a gente viu nos grupos de hoje, julgamentos tão precipitados, tão assodados quanto a conduta do outro. Recebi mensagens de pessoas que entendem que já podem avaliar a inteligência da defensora que assinou a petição por conta de uma postagem dela nas redes sociais comparando com a peça que ela ajuizou nesse momento. É no mínimo, uma precipitação. Então, que nós tenhamos prudência em relação a isso. É claro que a defensoria não é isenta de críticas, o defensor não é isento de críticas, mas que a gente consiga condensar nossas críticas para um rumo, pelo menos, de um pouco mais de consistência. Por exemplo, uma questão importante que precisa ser debatida é como ficariam as pessoas, sobretudo os trabalhadores autônomos, num contexto de lockdown. Quais são as medidas alternativas que a gente tem
de compensação, de manutenção de renda num contexto como esse? Será que a medida, nesse caso, ela geraria mais benefícios ou mais malefícios? Aí sim, a gente entra num campo de debate, de um debate maduro, seguro, quanto àquilo que seja realmente o melhor caminho, porque afinal de contas, nenhum de nós tem a verdade. Talvez uma única verdade nesse processo, em tudo isso, em todo esse contexto, seja a de que nós não temos o direito de julgar o outro, de desqualificá-lo, de realizar um ataque, um achaque, sem nem o conhecê-lo de uma forma absolutamente precipitada. Que a gente tenha prudência em nossos julgamentos. O juiz já ainda não deferiu inicialmente a liminar, mas vai apreciar e a questão prossegue. Assim que a gente tiver mais notícia, eu passo aqui para comentar com vocês, também trazer mais notícias.